Oceano Atlântico. Um dos lugares mais misteriosos e menos conhecidos do planeta. Ali existem montanhas maiores do que o Himalaia, fossas profundas onde a pressão pode esmagar aço, criaturas que produzem sua própria luz e navios que permanecem intactos há mais de um século. É também por esse território invisível que passam os cabos que sustentam a internet global, as correntes que regulam o clima e os recursos que podem definir a economia do futuro. Durante muito tempo, acreditamos que o Oceano Profundo era apenas um vazio escuro e silencioso. Hoje sabemos que ele é um sistema complexo, cheio de vida, história e energia. Um ambiente onde ciência, tecnologia e sobrevivência humana se encontram. E mesmo assim, grande parte desse mundo continua desconhecida. Neste vídeo, vamos explorar o que realmente existe no fundo do Oceano Atlântico. O Atlântico não é apenas um oceano. Ele é uma cicatriz geológica que separa continentes e, ao mesmo tempo, os conecta. Há milhões de anos, África e América estavam unidas em um único supercontinente. Com o passar do tempo, forças invisíveis começaram a empurrar essas massas de terra em direções opostas. Esse movimento continua até hoje, centímetro por centímetro, moldando o planeta de forma tão lenta que passa despercebido na escala da vida humana. No entanto, nas profundezas do oceano, esse processo é constante e inevitável. É ali, no coração do Atlântico, que surge uma das estruturas mais impressionantes do planeta. Uma cadeia montanhosa colossal que atravessa o fundo do oceano como uma espinha dorsal invisível. Essa formação é conhecida como Dorsal Mesoatlântica, e sua extensão é tão gigantesca que supera qualquer cordilheira existente na superfície terrestre. Ela se estende desde as águas geladas do extremo norte até as regiões profundas do hemisfério sul, criando um sistema contínuo de montanhas, vales e fissuras que poucos olhos humanos já contemplaram. Imagine uma cordilheira inteira escondida sob quilômetros de água. Picos que se elevam lentamente, fendas que se abrem na crosta terrestre e correntes de magma que emergem do interior do planeta. Esse é o cenário que define a Dorsal Mesoatlântica. Ali, placas tectônicas se afastam umas das outras, permitindo que material incandescente suba do interior da Terra e se solidifique ao entrar em contato com a água fria do oceano. Esse processo cria novas camadas de rocha e faz com que o fundo marinho se expanda continuamente. É como se o planeta estivesse respirando. Esse movimento silencioso, quase imperceptível, constrói lentamente o relevo do oceano e redefine as fronteiras do mundo. Ilhas que hoje parecem permanentes, como as dos Açores ou da Islândia, são na verdade o topo visível de montanhas gigantes que nasceram desse processo. Elas surgiram a partir de erupções submarinas, onde o magma encontrou a superfície e formou novas terras em meio ao oceano. Mas o fogo não é o único elemento que domina as profundezas. Em certas regiões do fundo do Atlântico, a água se mistura com o calor do interior da Terra e cria fenômenos extraordinários. Através de rachaduras na crosta oceânica, fluidos superaquecidos emergem em forma de jatos escuros e densos. Essas aberturas são conhecidas como fontes hidrotermais, e ao redor delas surgem ecossistemas que desafiam tudo o que sabemos sobre a vida. Durante muito tempo, acreditou-se que nenhum organismo poderia sobreviver em ambientes sem luz solar. A luz era vista como a base de toda forma de vida, responsável pela produção de energia nas plantas e pela sustentação das cadeias alimentares. Mas nas profundezas do Atlântico, cientistas descobriram algo que mudou essa visão para sempre. Ali, no fundo escuro do oceano, existem comunidades inteiras de seres vivos que não dependem da luz do sol. Bactérias microscópicas utilizam compostos químicos liberados pelas fontes hidrotermais para produzir energia. Esse processo, conhecido como quimiossíntese, permite a existência de organismos que vivem em completa escuridão. Em torno dessas bactérias surgem camarões, caranguejos e vermes gigantes, alguns com corpos translúcidos
e estruturas adaptadas a temperaturas extremas. É um ecossistema que parece pertencer a outro planeta. Essas regiões são ambientes de contrastes intensos. A poucos metros de distância, a água pode estar próxima do congelamento, enquanto nas proximidades das fontes hidrotermais, a temperatura ultrapassa níveis escaldantes. Mesmo assim, a vida floresce. Cada criatura que habita esse ambiente representa uma prova da capacidade da natureza de se adaptar às condições mais extremas. Mas nem todo o fundo do Atlântico é marcado por atividade intensa. Grande parte desse território é composta por extensas planícies abissais, áreas vastas e silenciosas que se estendem por milhares de quilômetros. À primeira vista, essas regiões parecem vazias, mas sua importância é fundamental para a compreensão da história do planeta. Ao longo de milhões de anos, partículas microscópicas vindas da superfície descem lentamente até o fundo do oceano. Restos de organismos marinhos, poeira transportada pelo vento e sedimentos carregados por correntes oceânicas se acumulam camada após camada, formando um registro natural do passado da Terra. Cada centímetro desse material guarda informações sobre o clima, a composição da atmosfera e os eventos geológicos que ocorreram ao longo do tempo. Ao perfurar essas camadas, cientistas conseguem reconstruir períodos de aquecimento global, eras glaciais e mudanças ambientais que moldaram a vida no planeta. O fundo do Atlântico funciona como uma biblioteca silenciosa, onde cada página é escrita em sedimentos e preservada pela escuridão e pela pressão. E é justamente a pressão que define outro dos cenários mais extremos do oceano. Em algumas regiões, o fundo marinho mergulha em profundidades impressionantes, formando depressões gigantescas, conhecidas como fossas oceânicas. A mais profunda delas no Atlântico é a Fossa de Porto Rico, um abismo que se estende por milhares de metros abaixo da superfície. Ali, a luz desaparece completamente. A escuridão é absoluta, e a pressão da água é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer objeto não preparado para suportá-la. Para um ser humano, a descida até essas profundezas seria fatal sem tecnologia especializada. No entanto, mesmo nesse ambiente hostil, a vida encontra maneiras de existir. Peixes de aparência fantasmagórica nadam lentamente pelas águas densas, seus corpos adaptados à pressão extrema. Alguns produzem luz própria, criando flashes azulados que servem para atrair presas ou se comunicar com outros indivíduos. Outros se alimentam de partículas orgânicas que descem da superfície, um fenômeno conhecido como neve marinha. Essa chuva constante de matéria orgânica sustenta a vida nas regiões mais profundas do oceano. Cada descida até essas fossas representa uma viagem a um mundo desconhecido, um ambiente onde o tempo parece desacelerar, onde o silêncio é absoluto e onde cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado. É um lugar que lembra o espaço sideral, mas que está muito mais próximo de nós do que imaginamos. E mesmo assim, sabemos surpreendentemente pouco sobre ele, porque o verdadeiro mistério não está apenas na escuridão, nem na profundidade, nem na pressão esmagadora dessas regiões. O maior enigma do oceano é outro: o que vive ali. Durante muito tempo, imaginou-se que o fundo do Oceano Atlântico fosse apenas rocha, sedimento e silêncio. Um cenário estático, frio e vazio, onde nada poderia sobreviver. Um deserto permanente, distante da energia da superfície e isolado da luz do sol. A escuridão absoluta transformou a própria biologia desses seres. Sem a presença da luz solar, muitas espécies desenvolveram a capacidade de produzir a própria iluminação. Esse fenômeno, conhecido como bioluminescência, é uma das características mais fascinantes da vida marinha profunda. Peixes, medusas e pequenos crustáceos emitem flashes de luz azulada ou esverdeada, criando sinais que servem para atrair presas, afastar predadores ou encontrar parceiros em um ambiente onde a visibilidade é praticamente inexistente. Imagine um oceano escuro, silencioso, e de repente, um ponto de luz surge no vazio. Depois outro, e outro. É assim que a comunicação acontece no fundo do mar.
Alguns desses organismos possuem órgãos luminosos distribuídos pelo corpo, formando padrões únicos, quase como assinaturas biológicas. Outros liberam nuvens brilhantes que confundem predadores e permitem uma fuga rápida. Há espécies que utilizam a luz como isca, balançando um pequeno apêndice luminoso na frente da boca, atraindo presas desavisadas para uma armadilha mortal. Essas adaptações revelam uma verdade fundamental sobre o oceano profundo. Ele não é um lugar passivo. É um ecossistema ativo, competitivo e dinâmico, onde cada criatura precisa desenvolver estratégias precisas para sobreviver. E entre todos os predadores do Atlântico, poucos despertam tanta curiosidade quanto os gigantes invisíveis. Por séculos, marinheiros relataram encontros com criaturas colossais que emergiam das profundezas e desapareciam novamente no escuro. Histórias de monstros marinhos, tentáculos gigantes e sombras que se moviam sob os navios foram registradas em diários de bordo e transmitidas como lendas ao longo das gerações. Durante muito tempo, esses relatos foram considerados exageros ou fruto da imaginação, mas a ciência revelou que algumas dessas histórias tinham base real. Nas profundezas do Atlântico vivem lulas gigantes, animais raramente vistos por seres humanos. Seus corpos podem atingir dimensões impressionantes, com tentáculos longos e musculosos equipados com ventosas poderosas. Elas habitam regiões profundas e escuras, onde passam a maior parte da vida longe da superfície. Essas criaturas são tão discretas que muitos cientistas acreditam que ainda conhecemos apenas uma pequena parte de sua biologia. Ainda assim, sua existência confirma que o oceano profundo abriga formas de vida que permanecem quase invisíveis para a humanidade. Mas o Atlântico não guarda apenas criaturas. Ele guarda histórias. Ao longo de séculos, milhares de embarcações cruzaram suas águas, transportando exploradores, comerciantes, soldados e migrantes. Muitas dessas viagens terminaram em tragédia. Tempestades violentas, colisões inesperadas e falhas estruturais fizeram com que navios inteiros desaparecessem nas profundezas. Hoje, o fundo do oceano é um verdadeiro cemitério submerso. Madeiras, metais e objetos pessoais permanecem preservados em ambientes frios e escuros, protegidos da decomposição rápida que ocorre na superfície. Em alguns casos, navios afundados há séculos ainda mantêm sua estrutura quase intacta, como se o tempo tivesse parado no momento do naufrágio. Esses destroços são cápsulas do tempo. Eles revelam detalhes sobre rotas comerciais, tecnologias antigas e eventos históricos que moldaram o mundo moderno. Cada naufrágio conta uma história de ambição, risco e sobrevivência. E entre todos os navios que repousam no fundo do Atlântico, nenhum é tão conhecido quanto o Titanic. O naufrágio do Titanic marcou profundamente a memória coletiva da humanidade. Quando o navio afundou em uma noite fria do início do século XX, ele simbolizou o colapso de uma confiança quase absoluta na tecnologia e no progresso humano. Considerado praticamente indestrutível, o transatlântico desapareceu nas águas geladas após colidir com um iceberg, levando consigo centenas de vidas e deixando uma marca permanente na história. Décadas depois, quando exploradores finalmente localizaram seus restos, descobriram uma cena impressionante. O navio estava dividido em duas partes, espalhadas sobre o fundo oceânico, cercado por destroços silenciosos. Objetos pessoais, malas e utensílios permaneciam no lugar onde haviam caído, como testemunhas mudas de uma tragédia que ocorreu em poucos minutos. A pressão extrema e o tempo transformaram o Titanic em um monumento submerso. Estruturas metálicas se deterioram lentamente, consumidas por organismos marinhos que se alimentam do ferro. Cada ano que passa, partes do navio desaparecem, lembrando que nem mesmo as maiores obras humanas são permanentes diante da força do oceano. Mas a história do Atlântico não se resume a acidentes civis. Durante períodos de guerra, suas águas se tornaram campos de batalha invisíveis. Submarinos patrulharam rotas marítimas, perseguiram navios inimigos e travaram combates silenciosos nas profundezas. Muitos desses veículos nunca retornaram à superfície.
permanecem até hoje no fundo do oceano, preservados como relíquias de conflitos que mudaram o destino de nações inteiras. Esses submarinos são testemunhos silenciosos de estratégias militares, avanços tecnológicos e decisões humanas que tiveram consequências globais. E enquanto guerras eram travadas no fundo do mar, uma outra rede começava a se formar de maneira silenciosa e quase invisível. Cabos submarinos começaram a ser instalados no leito oceânico, conectando continentes e permitindo a transmissão de informações em tempo real. Hoje, essa infraestrutura forma um sistema essencial para a comunicação global. A maior parte das mensagens, chamadas e dados que circulam pelo planeta atravessa o Atlântico por meio desses cabos finos, protegidos por camadas de material resistente e posicionados cuidadosamente sobre o fundo marinho. Eles funcionam como o sistema nervoso da humanidade. Sem eles, a internet deixaria de existir como conhecemos. Bancos, governos e empresas perderiam a capacidade de se comunicar instantaneamente. O mundo moderno depende profundamente dessa rede silenciosa, instalada em um ambiente que permanece vulnerável a falhas naturais, acidentes e até ações humanas. E mesmo com toda essa tecnologia, o Atlântico continua sendo um território de mistério. Relatos de cidades perdidas e estruturas inexplicáveis ainda despertam curiosidade em cientistas e exploradores. O mito da Atlântida, descrito há milhares de anos, permanece como uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Alguns acreditam que uma civilização avançada teria desaparecido sob as águas após uma catástrofe natural. Embora não existam provas definitivas dessa narrativa, o Oceano Profundo abriga formações geológicas que muitas vezes parecem artificiais quando observadas por sonar ou por imagens submarinas. Linhas retas, plataformas e padrões simétricos surgem ocasionalmente, alimentando debates entre pesquisadores e entusiastas. Mas, se durante séculos o fundo do oceano foi visto como um lugar distante, silencioso e inacessível, hoje ele começa a ser observado com um novo olhar. Não mais apenas como um território de mistério, mas como uma fronteira estratégica geopolítica, um espaço onde ciência, economia e sobrevivência humana se encontram. A nova corrida pelo fundo do mar não envolve bandeiras tremulando, nem tropas marchando. Ela acontece em silêncio, conduzida por robôs, sensores e máquinas capazes de operar em ambientes onde nenhum ser humano consegue sobreviver. Países e empresas investem bilhões de dólares em tecnologia submarina. Submersíveis autônomos exploram regiões profundas, mapeiam o relevo oceânico e coletam dados sobre minerais e recursos energéticos. Cada nova descoberta revela que o oceano guarda riquezas que podem transformar economias inteiras. No fundo do Atlântico, existem depósitos de metais raros usados na fabricação de baterias, computadores, turbinas e veículos elétricos. Esses minerais são essenciais para a tecnologia moderna e para a transição energética que o mundo busca realizar. O oceano, portanto, deixa de ser apenas um espaço natural. Ele passa a ser um território econômico. E como toda fronteira econômica, ele também se torna um espaço de disputa. Entre todos os recursos escondidos no fundo do mar, alguns chamam atenção pela sua raridade e valor. Pequenas estruturas arredondadas, conhecidas como nódulos metálicos, repousam sobre o leito oceânico há milhões de anos. Esses nódulos são ricos em elementos como níquel, cobre, manganês e cobalto, minerais fundamentais para a produção de baterias, eletrônicos e tecnologias de energia limpa. Em um mundo cada vez mais dependente de eletricidade e armazenamento energético, esses materiais se tornam extremamente valiosos. Por isso, cientistas e engenheiros desenvolvem máquinas capazes de coletar esses depósitos em grandes profundidades. Veículos submarinos descem até regiões escuras e silenciosas, aspiram sedimentos e transportam os minerais até a superfície. A mineração submarina surge assim como uma nova indústria. Mas ela também levanta uma pergunta difícil. O fundo do oceano é um recurso a ser explorado ou um ecossistema a ser protegido? Porque cada intervenção humana em ambientes profundos pode gerar impactos invisíveis, mas duradouros. Sedimentos suspensos podem sufocar organismos marinhos.
ruídos podem interferir na comunicação de espécies sensíveis, e habitats formados ao longo de milhares de anos podem desaparecer em poucos dias. O progresso tecnológico avança, mas o equilíbrio da natureza permanece frágil. Além dos minerais, outro recurso chama a atenção dos cientistas e engenheiros: a energia do próprio oceano. As correntes marinhas são gigantescos rios invisíveis que se movem continuamente ao redor do planeta. Elas transportam calor, nutrientes e massas de água entre regiões distantes. E, acima de tudo, carregam energia. Essa energia pode ser capturada. Turbinas submarinas, semelhantes a hélices gigantes, são instaladas no fundo do mar para transformar o movimento da água em eletricidade. Diferente do vento ou do sol, as correntes oceânicas são previsíveis e constantes. Elas não dependem do clima ou do horário do dia. Por isso, muitos especialistas acreditam que o oceano poderá se tornar uma das principais fontes de energia limpa do futuro. Uma fonte silenciosa, contínua e quase inesgotável. Mas, mais uma vez, surge um desafio: como gerar energia sem comprometer o equilíbrio do ambiente marinho? Essa pergunta define o futuro da exploração oceânica. O papel do oceano vai muito além da economia ou da tecnologia. Ele também é um dos principais reguladores do clima da Terra. As correntes oceânicas distribuem calor entre os continentes, equilibram temperaturas e influenciam padrões climáticos em todo o planeta. Uma das correntes mais importantes é a corrente do Golfo. Ela transporta águas quentes do Caribe em direção ao norte do Atlântico, aquecendo a atmosfera e tornando possível o clima relativamente ameno de grande parte da Europa. Sem ela, regiões inteiras seriam muito mais frias e o clima global seria mais instável. Mas mudanças climáticas começam a alterar esse sistema delicado. O aumento da temperatura global provoca o derretimento de geleiras e a entrada de grandes volumes de água doce no oceano. Isso pode desacelerar correntes oceânicas importantes e gerar impactos em escala global. Tempestades mais intensas, mudanças nos padrões de chuva, alterações no equilíbrio térmico do planeta. Outro sinal visível dessas transformações é a elevação do nível do mar. À medida que o planeta aquece, a água do oceano se expande e o gelo das regiões polares derrete. O resultado é um aumento gradual do volume de água nos oceanos. Esse aumento pode parecer pequeno no curto prazo, mas, ao longo do tempo, ele representa uma ameaça real para milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras. Cidades, portos e bairros inteiros podem sofrer inundações frequentes, e comunidades podem ser forçadas a migrar para áreas mais altas. Apesar de todos os avanços tecnológicos, grande parte do fundo do oceano continua desconhecida. Submersíveis modernos e robôs autônomos exploram regiões profundas, registram imagens inéditas e mapeiam áreas vastas com precisão. Cada nova expedição revela algo inesperado: uma nova espécie, uma formação geológica desconhecida, um fenômeno natural ainda não explicado. O oceano continua sendo a última grande fronteira da Terra. Não porque seja distante, mas porque ainda sabemos muito pouco sobre ele. Diante de todas essas descobertas, surge um dilema que define o nosso tempo: explorar ou preservar. O oceano oferece recursos valiosos e oportunidades econômicas, mas também abriga ecossistemas frágeis e processos naturais essenciais para o equilíbrio do planeta. O impacto humano cresce lentamente, silenciosamente, mas de forma persistente. E pela primeira vez na história, a humanidade precisa decidir como usar um recurso sem destruí-lo. Porque o maior desafio não será conquistar o oceano, será aprender a viver em equilíbrio com ele.